Bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre o kiwi, na verdade, sobre o mecanismo por meio do qual o kiwi serve como potencialmente pode servir como um substituto aos laxantes, né? Então, você vê o título aí do trabalho, que é um trabalho de 2018, mas eu achei interessante. Mecanismos subjacentes ao efeito do kiwi na função intestinal, mostrada por ressonância magnética em indivíduos saudáveis. Então, o legal desse trabalho é que ele foi feito de forma não invasiva, né? Usando técnica de ressonância magnética, e aí basicamente, eles ministram o QI ali por 3 dias, a gente vai ver, né? Eles ministram o QI, o kiwi por 3 dias, e aí vão vendo vai vendo o que acontece em termos de tempo de trânsito intestinal, acúmulo de líquido e tal, para tentar comparar o kiwi com uma substância controle, ok? Então, bem, basicamente ele fala ali na introdução, né, que por exemplo, a constipação afeta cerca de 17% da população mundial e que ela permanece com uma coisa que, em termos de tratamento, ainda não atinge a necessidade dos indivíduos que buscam esse tratamento, porque, de modo geral, esses indivíduos saem insatisfeitos com o tratamento, que há a opção dos laxantes, né? Então, esses laxantes, por exemplo, eles são, segundo eles falam, até capazes de aumentar a frequência de evacuação, porém, estão ligados a câimbra intestinal, né, dor, aquele bloat, que é aquela barulheira, que não sei a tradução em português, basicamente, né? Então, diarreia. Então, os laxantes, eles até aumentam a frequência, mas pode estar ligado à diarreia, aquele bloat, aquela barulheira, aqueles gases, aquele inchaço. Pode estar ligado, então, a dor, esse bloating, a diarreia, e em alguns casos também eles comentam que, em alguns indivíduos, o uso de laxante pode fazer com que esses indivíduos eles fiquem variando de momentos, em dias, né? Para diarreia, dias que não tem nada de fezes, então, que não é, enfim, que laxante não é opção. E aí ele fala que existe aí alguns dados a partir de estudos prévios, né, que o kiwi pode servir como um laxante, porque já tinha sido demonstrado em estudos prévios que ele, por exemplo, aumentava o volume de fezes, aumentava a frequência, né, a melhora da consistência das fezes. Então, na verdade, eles já tinham estudos mostrando isso, né, que o kiwi tem aumento do volume das fezes, aumento da frequência, defecção e melhoria da consistência das fezes, né? As fezes mais moles e tal. Só que eles não sabiam bem o mecanismo. Então, nesse trabalho, eles resolveram, portanto, investigar. Então, eles falam, então, são os laxantes, aumentam a frequência das fezes, mas estão associados à diarreia, o bloat, a câimbras, desconforto abdominal. Esses tratamentos podem variar de diarreia não ter fezes, né? A questão do artigo, então, sabendo dessa coisa do QI, é o modo de ação do QI, tá? Então, basicamente, o que eles fizeram aí, por exemplo, durante 3 dias, tá? Eles pegaram indivíduos que, detalhe importante, esses indivíduos não tinham constipação, eram indivíduos saudáveis, tá? Mas eles forneceram para esses indivíduos aí kiwi 2 vezes, né? 2 kiwis 2 vezes ao dia, que dava mais ou menos 300 gramas de kiwi por vez, né? Durante 3 dias. E depois eles foram fazer, num outro dia, eles foram fazer, então, a tomografia, a ressonância magnética, né? Durante 7 horas, tá? Então, e nessa ressonância magnética, eles verificaram coisas como o tempo de relaxamento do cólon, né? Verificaram a retenção de líquido, né? Todos os dados. Então, eles tiveram ali como busca primária, então, o T1, né, do colo ascendente, o tempo de relaxamento do colo ascendente, e também investigaram água no intestino delgado, água no colo, tempo de trânsito intestinal, o tempo no colo ascendente e a frequência de fezes e a forma, tá? Então, basicamente, o que ele mais fala aqui? Ele fala que o kiwi é uma fruta rica em nutrientes, né, densa em nutrientes, vitamina C, E, K, e íons como potássio, vitaminas como folato, fitoquímicos, carotenoides e fibras, né? Então, ele fala ali que, por exemplo, 2 kiwis teriam, nesse caso, com 300, mais ou menos 300 gramas, conteriam ali 12 gramas, aproximadamente 12 gramas de frutose, 12 de glicose e 9 gramas de fibra.
Tá? E aí ele fala que das fibras do QI, isso é interessante para tentar entender os dados, né? 1/3 é solúvel, que seria a piquitina, e 2/3 é solúvel, composto de celulose e hemicelulose. Aí ele fala que já tinha os dados, né? Quanto ao Schwelling, né? Então a capacidade do QI inchar ali, de produzir volume de inchaço ali nas fezes, de até 3 vezes, o que é pelo menos uma vez e meia mais que o psyllium, que é muito usado para essa situação, como laxante, e até ele fala até 6 vezes mais que a capacidade da maçã. Então, uma vez e meia mais que o psyllium e até 6 vezes mais que a maçã. Tá? Então, ele vai falando isso na introdução, né? Assim, tanto o Schwelling, então o inchaço, quanto a retenção de água no kiwi são maiores que a maior parte das opções que a gente tem de fibras disponíveis, que é maçã, laranja, fibra de beterraba, farelo de trigo, né? Então, a ideia do trabalho é usar uma técnica não invasiva e a hipótese deles que é o consumo de kiwi combinado aos efeitos tanto das fibras solúveis como insolúveis, aumentará o conteúdo de água intestino delgado e intestino grosso e de voluntários saudáveis, né? Então, é isso aí. Então, basicamente, essa proposta, né, que o consumo de kiwi, combinando os efeitos tanto das fibras, que iria combinar tanto os efeitos da fibra insolúvel como solúvel, aumentaria a incorporação de água no intestino delgado e intestino grosso, tá? Então, interessante que é um estudo transverso, né, randomizado transverso, tá? E aí, ele vai falando. Então, basicamente, aqui, eles mostram aqui, né? Então, as pessoas fizeram uma visita ali no primeiro dia do laboratório, onde várias situações foram coletadas. Eles recebem uns produtos ali, provisão de produtos, que eles tinham que consumir as 2 doses de kiwi padronizada, né? 2 vezes ao dia, seria o equivalente a cada 2 kiwis, então eles consumiram o equivalente, então, a 12 kiwis, né? Porque foram 3 dias, 4 vezes em cada dia, que eram 2 vezes de 2, tá? Então, 12 kiwis, tá? E aí, então, eles foram lá, aqui, eles falaram também sobre sintomas de dor, tal, enquanto comiam o kiwi, e aí, em determinado momento do dia do teste, lá eles tiveram que tomar marcadores, né, que são os traçadores, né, da ressonância magnética. E aqui você vê que na ressonância magnética, então, eles vinham de jejum, consumiram uma refeição A e B lá, eu acredito que ele não explica muito, mas a refeição foi para estimular o trânsito intestinal, né? Então, a primeira refeição era uma coisinha de arroz lá, que tinha 300 e poucas calorias, a outra era uma refeiçãozinha com base principalmente em massa, que tinha ali 700 e poucas calorias. Então ele fala, e aí ele vai fazendo, né? Então eles dão os marcadores da refeição e vai, ó, T0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420, ou seja, até 7 horas, tá? E o que eles observaram? Então, isso aqui é a área sobre a curva do cólon ascendente, né? Então, do começo até o final, do começo às 7 horas. E aqui, uma tendência, né? Ele não foi escrito, não foi 0,05, né? Uma tendência desse tempo aí de relaxamento intestinal ser maior, né? A área curva sobre esse tempo de trânsito intestinal aí, né? Então, função do tempo aqui, né? Então, quase maior que. Mas quando você pega de 240 para 420 minutos, ou seja, de 4 horas a 7 horas, já dá uma diferença marcante. E por que isso aí é interessante? Né? Porque ele fala, ele dividiu esse tempo, porque esse tempo aqui era o tempo estimado que a refeição estaria chegando no cólon, ascendente, tá? Estaria chegando no intestino, passando do intestino delgado para o cólon, tá? Para o intestino delgado para o intestino grosso. Então você vê que ele faz a área sobre a curva também aqui do cólon descendente. Então aqui é o cólon ascendente, cólon descendente, tá? Então, aqui ia dividindo do 0 às 7 horas, e aqui 240 para 420, ou seja, de 4 horas de novo às 7 horas. E aí vê que aqui, ó, não dá significância no cólon descendente, mas dá diferença no tempo de relaxamento aqui, né, do cólon ascendente. E aqui, volume, né, que é volume de água nas fezes, né, que é small bowel, desculpa, volume de água no intestino delgado. Então, quando você vê o volume de água no intestino delgado, ó,
da diferença tanto no total, no total até 4 horas, então o volume intestino delgado, da diferença do grupo do QI, claro, né, sendo superior, e aqui o volume de água no cólon como um todo, tá? Então, aqui é intestino delgado, volume de água no intestino delgado, tá? E aqui o volume de água no cólon. Então, nos dois casos aqui, ó, houve significância, ou seja, o QI, né, as propriedades de fibra, inclusive ele fala que o QI reteve mais água, e ele comenta também de outro trabalho, não desse, que o QI também tem uma propriedade de ajudar a combater a hiperglicemia, porque ele também retém mais glicose. Por aquele efeito lá das fibras tem, né, por exemplo, na carga glicêmica, no índice glicêmico, aquela coisa toda. Tá? Então ele comenta também, cita muito rapidamente que eles têm um trabalho também onde o QI tem esse efeito na redução da captação de glicose, e um efeito disso é na entrada de glicose lá na corrente sanguínea. Então, né, o tempo de relaxamento aqui do 0 a 4 horas, do 0 a 7 horas, de 4 horas a 7 horas, então mostrando que o tempo de relaxamento aqui no cólon ascendente foi significante com a fruta, quer dizer, esse cólon está mais esperto, né, ele explica, tenta sugerir por quê. No cólon descendente aqui não houve diferença, tá? Aí, o total de água, tanto no intestino delgado como no intestino grosso, foram maiores por causa da fibra do QI, provavelmente, que está puxando mais essa água, vamos dizer assim. E aqui, né, ó, o tempo de relaxamento, né, mostrando aqui numa base de indivíduos, você vê que o tempo de relaxamento aqui nas 7 horas e o tempo de relaxamento aqui das 4 às 7 horas, né? Tem aquela diferença que eles separaram de 4 a 7 horas, porque eles acreditam que aqui era o tempo que o alimento estava passando entre cólon ascendente e cólon descendente, tá? Então, você vê que dá diferença aqui, significa... Aqui não deu, né? Estatisticamente, aqui dá, né? Mas aqui houve um aumento percentual, tá? E aqui ele fala, né, do conteúdo de água, já estava lá o total, mas mostrando o conteúdo de água ao longo do tempo, né? Mostrando aí que o conteúdo de água no intestino delgado foi significantemente maior realmente com o kiwi, né? Aqui já tinha esse dado, mostrando isso, né? Mas aqui ele mostra o dado, vamos dizer assim, faz uma cinética do dado. Aqui ele mostra o volume, né, de água lá no intestino, nos volumes, né, no cólon, né? Ascendente, descendente e transverso, né? Então, ele mostra que no ascendente deu diferença, né? E diferença no total também como um todo, mas por segmento, no transverso e no descendente não deu diferença. Aqui já falava isso, né, do cólon, que tinha dado diferença na retenção de água, né? Não falava, então já falava que era o ascendente aqui, ó, mostrando essa diferença aqui, enquanto o descendente não teve diferença, tá? Então, desculpa, na verdade estou mostrando besteira, perdão. Aqui estava mostrando já a quantidade de água total, né? No delgado e no cólon. Então, na verdade, aqui, perdão, aqui mostrava já que a água no cólon era maior que o kiwi, só que aqui ele especifica por região, né? Mostrando que tem mais no cólon ascendente, enquanto não dá diferença entre o kiwi e o controle no transverso e, perdão, espirro no vídeo outro, né? Não dá diferença nem no transverso, nem no descendente, mas tanto no total, né, de água no cólon, no intestino delgado como um todo, e no ascendente que dá diferença. E aqui, né, ele mostra a frequência de defecção das fezes, né, é maior nos mesmos indivíduos quando fizeram a questão do QI, porque lembra, eu falei muito rapidamente, é um estudo transversal, né, então são os mesmos indivíduos, as tentativas dos trials foram randômicos e foram separados por pelo menos 2 semanas para não ter nenhum efeito residual. Então, aqui o kiwi tem uma frequência de defecção e a formação da fezes, também as formas da fezes é diferente no sentido que ele considerou aquelas fezes mais molinhas, né, menos, não diarreica, mas molinha, né, não tão endurecidas, tal, de acordo com aquela ideia de ter uma retenção maior de água. Então, gente, é isso, né, e eles concluem, eles falam várias coisas que eu achei interessante,
Então, por exemplo, que ele fala, eu acho que duas coisas interessantes. Primeiro que ele comenta que o kiwi tem uma protease que chama, eu não sabia, né? Actinidinas, né? Que é uma protease que é capaz de ativar provavelmente receptores tanto dos enterócitos, receptores de linfócitos e até de neurônios ali da parte intestinal. Isso poderia talvez explicar por que teve esse tempo de trânsito mais rápido, né? Actinidinas, tá? Actinidinas, então, que é uma protease, que essa protease poderia estar ativando receptores sensíveis ou ativados por proteases, tanto no enterócitos, na parte nervosa do intestino e até em linfócitos. Isso poderia estar estimulando parte do mecanismo do trânsito. Uma outra coisa também que ele fala é que é das ráfides, né? Que são os cristais de oxalato, que em forma de agulha, que esse cristal de oxalato também poderia estar explicando parte do efeito QI, mas não como na actinidinas, né? Não o efeito no movimento, mas as ráfides explicariam a retenção de água. É claro que ele fala, olha, nós não sabemos, né? Pela técnica não dá para saber o quanto essas ráfides são degradadas pelo suco gástrico lá, ou no próprio intestino delgado, mas caso ela parte dessas ráfides passe, né, esses cristais de oxalato aí passe, pode estar ajudando a fazer esse efeito osmótico puxando água, tá? Então ele mostra, né, a conclusão deles é que através desses dados de ressonância magnética, sugerem que graças ao QI há um maior conteúdo de água no intestino delgado e no colo ascendente, né? Tem um maior bolo colônico, né, o volume dos stools lá, que considerando essas observações de um aumento da frequência das fezes, na consistência dela, sugerindo que o kiwi pode ser um substituto adequado aos laxantes para os indivíduos que tenham constipação leve, por exemplo, né? Enfatizando de novo que o trabalho não foi feito com indivíduos que tinham constipação. Mas quando eles falam lá, eles comentam pela dinâmica do funcionamento do intestino desses indivíduos aí, seria compatível com aqueles indivíduos que teriam uma constipação leve, tá? Então, portanto, kiwi, não se sabe o mecanismo, não se sabe o mecanismo, vamos dizer assim, mais molecular, mais fisiológico, né? Mas em termos de mecanismo, usando a técnica de ressonância magnética, por meio de uma técnica não invasiva, mostrou lá que mexe com o tempo de relaxamento do intestino, mexe com o conteúdo de água no intestino delgado e no colo ascendente, e isso vai ter como resultante uma maior frequência de defecção e o perfil de fezes, umas fezes mais consistentes, etc. Né? E eles também relatam que não houve nenhum tipo de, naquele questionário de sintomas, não houve nenhum sintoma negativo em relação ao kiwi. Então, sugerindo aí um mecanismo do kiwi, vamos dizer assim, um mecanismo mais macro, e talvez, em termos moleculares, seja pelas ráfides ou pela actinidinas, tá? Mas isso é só especulação, porque ele comenta. Então tá aí, né? Sugerindo aí o kiwi como um importante, assim, eficiente laxante natural, e ele, inclusive, fala que deve ser comparado a outros laxantes que estão disponíveis aí, e que esses outros laxantes também deveriam ser investigados por essas técnicas para ter certeza, porque que nem ele fez uma comparação com o psyllium, e com a maçã ele é bem mais eficiente, mas eles têm que fazer com quantidades, né, para os outros, em quantidades pareadas e tal. Tá ok, gente? Eu tentei fazer um vídeo mais ou menos rápido aí, mas eu achei interessante para nutrição esse vídeo, tá ok? Deixe seu like, comente aí no vídeo, aperte o sininho e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.